Olá, no nosso podcast Preparando para a Vida de hoje, nós vamos falar sobre a inteligência artificial. Ela é uma aliada ou uma inimiga? Hoje estou no estúdio do Colégio Arnaldo junto com meu amigo Gustavo Silva. Tudo bem? Tudo. Hoje vamos debater sobre o tema inteligência artificial, mas antes disso, vamos ver o que os especialistas têm a dizer sobre isso. Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Dias com vocês. Eu sou professor de tecnologia da Faculdade Uniarnaldo. Estamos juntos aqui para poder falar de inteligência artificial, esse mundo fantástico que nos cerca, né? Mas o que é a inteligência artificial? Como utilizá-la da maneira correta? A primeira coisa que nós precisamos entender é como funciona o nosso cérebro, a nossa mente, como ela funciona, como que isso acontece, principalmente nessa faixa etária, na faixa etária da adolescência, que a gente ainda está firmando a parte da razão. A gente ainda é muita emoção nessa época, né? Então, vamos lá. O que é a inteligência artificial? A inteligência artificial, ela vem quando colocamos a máquina para poder pensar, entre aspas. Vem do machine learning. Então tem uma camada que eu simulo os neurônios. Quando eu simulo os neurônios, aí se dá o nome de perceptrons. Na hora que a gente coloca esse conjunto para ter as conexões e soltar um resultado. Quando eu entro numa camada mais profunda, eu vou chamar de deep learning. Então, eu tenho essa condição de pensar ou fazer uma máquina pensar. Depois disso, eu venho com a inteligência artificial. E principalmente essa que vocês conhecem. O que é essa inteligência artificial? Nós temos que entender que ela tem um universo de conhecimento. É como se fosse uma esfera. Ali dentro daquela esfera, a gente vai colocando pedacinhos de conhecimento. Vamos falar assim metaforicamente que fica legal. A gente vai colocando pedacinhos de conhecimento. Então, ela tem limite dentro dessa esfera. Quando eu faço uma pergunta, quando eu consulto uma IA generativa, qualquer que seja, GPT, Gemini, Notebook LM, qualquer uma, Perplexity, qualquer uma delas, elas têm esse universo para que são preparadas para nos dar respostas. Então, eu preciso entender que elas têm limitações. Então eu vou perguntando a IA, ela me dá a resposta dentro desse seu universo para qual ela é preparada. Por isso que existem milhares de agentes, milhares de IAs hoje disponíveis no mercado e a gente não pode consultar uma só. Nós temos que consultar várias IAs. A vantagem, ela tem que funcionar como um acessório do nosso pensar. Ou seja, eu entendo, eu penso, o meu raciocínio pode ser acelerado com o uso de uma ferramenta. Nos tempos dos pais de vocês, isso se chamava Barça, a enciclopédia. Era aquele negócio que ficava até na estante da sala, ou da copa, ou da biblioteca da casa, né? Aquela coleção de livros, ali tinha tudo. Só que hoje isso é virtual. Então eu uso, eu consulto, mas a gente não pode só copiar, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V no meu trabalho, porque isso faz com que eu não pense. E para pensar, eu tenho que balançar esses neurônios, eu tenho que agitar, fazer essa bagunça com meus neurônios e propor uma conexão neural. Daí é que vem o nosso pensamento, daí é que vem nossa compreensão, nosso entendimento. Se eu só passo pela etapa do uso da IA e não faço o exercício do pensar, eu não aprendo. Como que é esse uso correto? Eu pesquiso, eu aprendo, eu estudo, eu trago para o meu idioma, para o jeito que eu falo, é isso que eu estou chamando de idioma, o meu jeito de falar, e sei explicar aquilo que eu utilizei, partes do desenvolvimento da minha pesquisa utilizando IA. Isso é importante. O mais importante é você, que está me vendo agora, aprender. Isso é sensacional. E hoje você tem um facilitador desse aprendizado chamado inteligência artificial. Mas não troque a sua inteligência natural por uma artificial. Você não pode simplesmente pegar um aparelho, um computador ou um aparelho de celular
e substituir seu cérebro por algo artificial. Isso não vai ser legal. Sabe por quê? Isso vai dificultar a sua profissão no futuro, vai dificultar seu aprendizado, vai dificultar o seu saber. E vence quem domina o conhecimento. Você precisa processar esse conhecimento, transformar em sabedoria. Isso é inteligência natural, que utiliza os artifícios da tecnologia para sobreviver nesse cyberespaço. E agora vamos complementar mais um pouco. Como a inteligência artificial afeta a vida dos alunos? Eu acredito que afeta a vida dos alunos, principalmente na hora de se fazer um para casa, né? Uma atividade, não necessariamente uma atividade que vale ponto, mas um para casa, porque às vezes o aluno não entendeu 100% da explicação do professor. Ou às vezes ele só está com dúvida mesmo. Aí a inteligência artificial, ela ajuda, porque ele pode fazer uma pergunta para ela e ela vai ajudar ele a fazer a atividade, né? Vai responder, vai tirar algumas dúvidas dele. Talvez vai trazer até algumas dúvidas que ele pode tirar com o professor depois. Então ela ajuda principalmente na hora do estudo. E em relação às fake news, o que você acha? Eu acredito que as fake news é o lado ruim da inteligência artificial. Por quê? Porque às vezes ela vai criar uma imagem, o cara pediu, sei lá, uma imagem sobre um acidente. E aí ela cria essa imagem achando que, sei lá, vai ser só uma brincadeira, vai ser só, tipo, pro uso próprio mesmo da pessoa. Mas às vezes ela aparece depois numa notícia e tal, e às vezes pessoas mais velhas, como, sei lá, a minha avó, por exemplo, ela não conseguiria diferenciar se é uma imagem real ou se é uma imagem falsa, né? Feita por IA. E é o lado ruim, porque a IA não tem esse discernimento de entender se a imagem ela é pro bem ou pro mal, né? Realmente, muitas vezes as pessoas utilizam, né, esse mecanismo para poder criar imagens falsas e divulgações falsas para publicar na internet, como se aquilo realmente tivesse acontecido. Mas em relação ao mercado do trabalho, o que você acha? Eu acredito que a IA ela tem potencial de ocupar o mercado de trabalho, principalmente de trabalho, sei lá, na internet, que ela hoje em dia já está até ocupando, né? Mas principalmente, sei lá, em indústrias, que ela, sei lá, vai controlar um robô e tal, coisa que antes era controlada por um trabalhador. E antes mesmo do robô, ele mesmo fazia a peça, sei lá, do automóvel e tal. É muito interessante. Em relação a isso, né, tem vários meios dela ser utilizada, tem meios de propagandas, tem meio também de reunir dados, e é muito em relação a isso mesmo. Quais profissões você acha que vão ser trocadas? Eu acredito que principalmente produção que envolve a voz, né? Sei lá, dubladores, cantores. Eu acho que a IA, hoje em dia até, ela tem capacidade ela replica a voz, até de pessoas famosas e tal. E aí ela substitui esses outros empregos, porque não vai ter mais necessidade. Aí ela consegue replicar qualquer voz, né? Realmente, muitas questões de programação também, na própria medicina eles estão automatizando dessa forma para poder diminuir a mão de obra e aumentar a quantidade de produtos, né, feitos em relação a isso, pois o trabalhador, né, que no caso seria substituído por uma máquina, não precisa de tempo, nem descanso, nem nada do tipo para continuar trabalhando. Em relação ao uso intensivo nos estudos, você acha que pode ser prejudicial? Eu acredito que o uso intensivo é prejudicial. Por quê? Porque o uso normal, sei lá, a pessoa vai tirar uma dúvida ou outra, vai ali, não consegue fazer uma atividade ou outra, tira uma dúvida, né? Mas agora o uso intensivo, ela só está copiando e colando, né? Ela não vai estar aprendendo realmente. E aí, tira, sei lá, a função, tipo, na prova, ela não vai tirar uma nota boa por causa disso, que ela só vai estar copiando. E agora vamos para o momento inteligência artificial, onde jogamos o próprio tema na internet. Então vamos lá, pesquisando sobre inteligência artificial, aliada ou ameaça, encontramos: a inteligência artificial não é apenas uma aliada ou uma ameaça, mas uma força de transformação complexa com o potencial de ser ambas as coisas. Seu impacto depende do desenvolvimento, da aplicação e da regulamentação, que determinarão se a tecnologia impulsionará a inovação e o bem-estar, ou exacerbará desigualdades e riscos sociais. Aumento da produtividade e eficiência. A IA pode automatizar tarefas repetitivas e volumosas, liberando profissionais para atividades mais estratégicas e criativas. Por exemplo, em RH, a IA pode otimizar a triagem de currículos, e na área jurídica, pode agilizar a análise de documentos. Impulsionamento da inovação. Ferramentas de IA aceleram o ciclo de desenvolvimento de novos produtos e serviços, permitindo simulações e testes mais ágeis. Ela também auxilia na identificação de padrões e tendências a partir de dados complexos, revelando oportunidades de mercado que passariam despercebidas. Avanços na saúde. Na área da saúde, a IA melhora a precisão e a velocidade dos diagnósticos, contribui para a descoberta de novos medicamentos e personaliza tratamentos.
Personalização da educação. No setor educacional, a IA possibilita experiências de aprendizado mais flexíveis, inclusivas e adaptadas ao ritmo de cada aluno. IA como ameaça, desafios e riscos inerentes. Apesar do benefício, a ascensão da IA apresenta riscos significativos para o mercado de trabalho e a sociedade. Impacto no mercado de trabalho. Ampliação da desigualdade social. A adoção da IA pode aprofundar a disparidade de renda, beneficiando aqueles que já possuem alta qualificação e capital, enquanto exclui trabalhadores menos digitalizados. Preocupações com privacidade e segurança. A capacidade da IA de coletar e processar grandes volumes de dados pessoais levanta sérios riscos de privacidade e segurança. O uso indevido desses dados e a vulnerabilidade a ataques cibernéticos podem levar à violação em larga escala. E vieses e discriminações algorítmicas. Se os dados usados para treinar os algoritmos de IA refletem vieses e preconceitos sociais, a tecnologia pode perpetuar a discriminação. Em relação a esses tópicos, qual você achou mais legal? Eu acredito que o tópico de relacionado à saúde, né? Porque é muito interessante ver que, sei lá, uma pessoa pode estar operando alguém, fazendo uma cirurgia, né? Lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil, e aí ela ajuda, assim, tipo, os movimentos, sei lá, tem que usar um bisturi. O negócio a IA tá tão avançada que o movimento vai ser super preciso, entende? E também, sei lá, o diagnóstico de alguma doença, a IA já consegue, dependendo dos seus sintomas. Obviamente não é 100% preciso nesse caso, mas diagnosticar uma pessoa e tal, porque ela é especializada nisso, né? Uhum. E você, qual foi o tópico que você achou mais interessante? O tópico que eu achei mais legal foi a personalização nos estudos, né? Que esses tempos atrás a Google estava criando uma IA que possibilitava você relacionar o seu cotidiano, suas experiências, coisas que você gosta, como futebol, artes, judô, karatê, tudo em relação a isso, né? Que você convive no dia a dia, para poder pegar exemplos no livro que são feitos em massa, né? Para toda a população, que vão ser totalmente adaptados para você conseguir compreender mais, para conseguir relacionar sobre os seus conhecimentos, né, para facilitar o meio que você vai aprender, de forma que vários exemplos podem melhorar a sua capacidade de estudo e também podem influenciar nas suas notas, no seu caimento, na sua ficha no final do ano, né, que é tudo em relação a isso mesmo. Você gostaria de adicionar alguma coisa que a gente falou? Eu acho que se for ver a partir de hoje para frente, daqui, sei lá, 20 anos, o mundo vai estar completamente diferente, né? Que a IA hoje em dia ela já está, tipo, bem superior do que a gente imaginava. E daqui a 20 anos vai ter evoluído muito. E talvez crie até novos empregos, né? Em relação a isso, eu acredito que a partir do momento que a gente usa, né, o sistema capitalista, a gente não pode simplesmente acabar com os empregos, porque ao mesmo tempo que elas vão substituir os trabalhadores, esses trabalhadores não vão ter como comprar e sustentar o próprio sistema, certo? Ou seja, em algum momento elas vão ter que criar novos empregos, novas oportunidades, vão aparecer outras coisas não relacionadas a IA mesmo, mas outros trabalhos, para continuar mantendo esse sistema capitalista, ou a gente teria que mudar. Mas em relação a isso, muito obrigado, né, por estar comigo aqui hoje. Sigam, por favor, né, o Instagram da escola, o YouTube, o Facebook. Espero todos vocês em outro podcast.